Olá, amigos do canal Blumenau em Ação. Prazer mais uma vez poder estar levando para você uma matéria muito bacana, muito legal, onde a gente vai falar de esporte, né? E como sempre, o canal tem variedade enorme aí de matérias, né? Então é importante você nos seguir, compartilhar, se inscrever nos nossos canais para poder estar acompanhando de perto todas as matérias que a gente vem ao longo do tempo aí divulgando, tá bom? E hoje não é diferente. Hoje a gente, né, como falei anteriormente, vamos falar de futebol. E ao meu lado, Gilmar Feltz, um desportista que conheci há um bom tempo lá no Grêmio da Itopavazinha, quando eu estive à frente da Fablu também, um grande amigão, um grande parceiro, uma pessoa muito disciplinada e que vai contar um pouquinho para a gente aí da sua vida, da sua passagem aí nas suas escolinhas, né? Hoje ele tem um projeto Guerreiros do Futuro, então ele vai estar falando para nós aí da sua vida na parte esportiva. Gilmar, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao canal Blumenau em Ação, obrigado por essa oportunidade de estar levando aos nossos telespectadores essas informações bacanas aí, né, sobre a vida da pessoa no futebol ou até em outros esportes, né? Verdade. Uma grande honra e satisfação, Paulo, né, poder participar aqui no canal Blumenau em Ação, né, um grande abraço aos seguidores, às pessoas que já acompanham o seu trabalho. Obrigado pelo convite, né, a correria é grande para a gente encaixar na agenda, mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre a minha vida como atleta, como professor, como Associação de Guerreiros do Futuro, então trazer um pouco de informação para os seguidores do teu canal. Blumenauense? Blumenauense, 44 anos, casado há 24 com a Marileia, 3 filhos saudáveis, perfeitos, abençoados por Deus, ambos, né, todos trabalham no projeto com a gente, direta e indiretamente, né, porque quando às vezes estão um pouco afastados, continuam nos auxiliando, né, na parte burocrática, na parte, né, dos bastidores, e cada um hoje seguindo sua vida, né, já encaminhado, e a gente está arrumando aí para voos mais altos como associação. Dona Marileia, beijo no coração, parceirão aqui, ó. Ele batia um pouquinho, mas isso faz parte do futebol, né? Mas de coração ele tem um coração muito bom. Como você iniciou essa carreira com esses seus projetos? Qual é a projeção que você faz para o futuro? Os projetos em si, fala para toda a comunidade. Bom, como toda criança hoje, né, Paulo, que começa na vida esportiva, tem sonhos, né, de ser atleta profissional, jogar futebol, não foi diferente comigo. Eu venho de uma linhagem de pai e tio árbitros de futebol, né, então muito cedo ali, 2, 3 anos, eu já estava na beira do campo acompanhando eles, vendo os jogos, né, e fui crescendo nesse ambiente. A partir dos 7, 8 anos comecei a treinar, morei muitos anos lá na Itopavazinha, né? Era vizinho do antigo campo do Grêmio Itopavazinha, quando era atravessado ali, virado as traves para a rua. Na vertical. Verdade. Comecei ali nas escolinhas, depois comecei a jogar no antigo aspirante, que hoje, né, se perdeu, né? Não é uma pena, hoje a gente vai para os campos, só tem o jogo do principal, não tem mais aquele charme dos aspirantes, né? Aquela preparação da base. E rapidamente eu, né, já estava como atleta de base na escolinha do professor Francis, na época no SESI, aí o Alvorada me viu jogando, me convidou, e ali eu iniciei em 98 a minha trajetória como atleta amador. Então de 98 a 2010 disputei muitas competições, algumas perdi, algumas ganhei, mas fiz muitos amigos. A partir de 2010, por uma decisão pessoal minha, junto com a minha esposa, eu optei por parar, para ter mais tempo para minha família, para os meus filhos, me dedicar. E dei mais ênfase na questão da arbitragem, né, que é o que eu trabalho até hoje, né, como um emprego indireto, né. Eu tenho uma empresa de eventos esportivos, então hoje eu consigo conciliar, né. Copa do Mundo no Brasil, né, cara, eu olhei para minha família, filhos já na fase final de ensino médio, eu pensei, poxa, ou é agora ou é nunca para mim fazer minha faculdade, né, porque a gente, quando tem os filhos, a gente dá prioridade para eles. Consegui concluir com êxito de 2014 a 2018 na Uniaselv, me formei e já tinha no meu coração, né, essa vontade de ter uma escola de futebol, de poder trabalhar com crianças, né, de trazer essa vivência, experiência que eu como atleta tive, né, e acompanhei meu filho também desde os 8 anos na beira do campo, e deu certo. Eu nasci em 1º de agosto de 2018 a Escola de Futebol Guerreiros do Futuro, né. Foi uma longa trajetória, performando atletas, né? Quando eu falo escola de futebol,
eu tinha uma visão de não ser só futebol, né, Paulo? Porque a gente sabe que o esporte, ele transforma vidas, né? Então, as comunidades que eu trabalho hoje em dia eram muito carentes de atenção, não só do esporte, mas uma atenção de uma pessoa que tem um carinho de pai, né, que se preocupa com o dia a dia, se o atleta está indo para a escola, se o atleta está comendo, se o atleta está com a vida social dele em dia. E a gente foi tendo sucesso, os pais foram entendendo esse pensamento. Hoje você vai ter a oportunidade de presenciar aqui esses atletas que estão inscritos no Campeonato Municipal, são todos atletas de 5, 6 anos que eu tive o prazer e a honra de pegar com 12 anos, 13 anos, pé duro, como a gente fala, e ensinar futebol para eles. E hoje eles estão, né, no mercado de trabalho, buscando os seus espaços, né. Recentemente fomos convidados para participar do Municipal, né. Esse ano foi um ano que alavancou a nossa escola, né. Saímos de escola e viramos associação, com estatuto, com CNPJ, sem fins lucrativos, né, para poder também ter apoio do poder público municipal, estadual e federal, e poder das empresas privadas também poderem fazer a dedução de imposto de renda. Esperamos daqui para frente ter uma estrutura muito melhor do que a gente tem hoje, né, e ajudar muito mais crianças como a gente tem até hoje. De 2018 para cá, já passaram cerca de 650 atletas nas nossas mãos, né, e alguns já estão no mercado de trabalho, Campeonato Paulista, Brasil afora, e alguns estão aqui no amador hoje sendo atletas. Que bacana, bacana, Gilmar, todo esse trabalho aí que você vem fazendo. É importante até pela questão assim de a gente dar um lazer a mais, mesmo que depois venha se tornar profissional, mas é um lazer a mais para as nossas crianças, para a nossa juventude, né? E o Gilmar, quando você falou ali em campeonatos de base, essas coisas, eu lembro que quando eu estava à frente da Fablu, nós tocávamos muitos campeonatos de base. Participava Joclamar, Grêmio, ADERG, e era sub-9, sub-11, né? E aquela faixa. Então era muito gratificante ver toda aquela criançada envolvida ali nos campeonatos, né? Até futebol feminino a gente fazíamos campeonato de futebol veterano, campeonato aspirante, campeonato titular, né? Então era uma coisa assim, muito, muito bacana. Como é que você vê isso hoje? A Fablu, na verdade, acho que não existe mais, né? Eu não tenho ouvido mais falar dela. Como é que você vê hoje? Paulo, legal essa tua colocação. Eu cheguei tanto como atleta a jogar, né? Até a Copa Kaiser foi a Fablu que trouxe para Blumenau. Tive a oportunidade de ser campeão com o Grêmio Tupavozinha. E depois os campeonatos de base eu também, né? Meu filho jogava, acompanhava. Era um diferencial. Infelizmente se perdeu, né? Espero que essa nova direção da Liga Blumenauense venha com garra mesmo de fazer algo diferente, né? Porque se ficar sempre no mesmo... ficar só no diálogo, mas não tiver atitude, né? Infelizmente Blumenau hoje não é mais respeitado na região. Nossos clubes, nossas entidades não são mais respeitados. Por quê? Porque a Liga deixou de ser atuante, o poder público já não investe há muito tempo, né? No municipal, não destina verba para isso, não tem reformulação, os nossos joias, nossos valores estão indo jogar em Rio do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul, e o nosso campeonato está minguado. Então a proposta de nós entrarmos esse ano, Paulo, é para justamente fazer esse resgate, né? Nós vamos entrar, eu já disse para os nossos atletas, são 7 derrotas que a gente tem certeza, mas nós podemos fazer algo diferente. Ah, mas tu já entra para perder? Não, a gente né, corre sangue nas veias do menino nosso. Mas né, a gente tem que saber que o nosso investimento é zero, todo mundo pagou para jogar, entendeu? E eu espero que melhore, né, esse cenário no Blumenau. Eu, como empresa privada, eu estou organizando algumas competições de base, de novo, do 7 ou 17, por quê? Para que as escolas de Blumenau possam participar, tenham praças esportivas abertas para jogar, para a gente começar a segurar um pouco os nossos valores, né? Blumenau é tão forte nos jogos abertos, né? Mas se tu for olhar ali hoje, 50% é mantido pelo poder público da prefeitura, trazendo atletas de ponta de fora. E os nossos não são, né, dando continuidade. Né, e quando se destacam, acabam sendo contratados por outros municípios para jogar os jogos abertos. Então a gente precisa, né, poder público, equipes, entidades da cidade se envolver e se abraçar para voltar com o campeonato de base feminino, veterano, né, um municipal só de atletas de Blumenau, não só um aberto como está tendo, entendeu? Para que a gente valorize os nossos cidadãos de Blumenau, né? E dê valor, dê oportunidade a muitos valores que tem em Blumenau e que muitas vezes a gente nem conhece. Verdade. Eu, como árbitro, apito jogos lá em Benedito Novo já há uns 8 anos. Cara, tem um campeonato municipal que tem um jovem senhor de 48 anos competindo com 18. Isso é maravilhoso, entendeu? O respeito por quem já fez história e a experiência dele para os novos que estão começando. Entendeu? Uma cidade de 6, 7, 8 mil habitantes com 8 equipes, nós com
batendo na casa dos 400 mil, penando para ter 8 equipes. Bacana, bacana, mas todas essas colocações aí são importantes. Tá vendo, gente? Como você, desportista, através do Gilmar, tá sabendo de muitas coisas, talvez nem sabia, muita informação, muita coisa. A arbitragem, você disse que já foi árbitro. Eu sei que você já foi. Como é que é ser árbitro? É difícil, né? Primeiro, como eu tive que desconstruir essa imagem do Gilmar atleta, né? Porque quando eu comecei a apitar jogos, rapidamente eu tive a oportunidade de trabalhar em bons jogos, né? Os caras me viam como atleta. Então você tem que desligar a amizade, ser imparcial, aplicar regras, né? Eu venho de uma linhagem que o meu tio, meus pais, eles eram muito corretos dentro de campo, então não é qualquer pessoa que muda o nosso pensamento, se regras são regras, né? E com o tempo eu fui conseguindo, né? Mas assim, ao longo que a gente foi estudando, evoluindo como árbitro, fomos vendo que os atletas foram ficando mais mal educados, menos respeitadores. Não é à toa, né? Hoje que a gente vê o nosso campeonato nacional sempre muito criticado, a arbitragem muito em evidência. Por quê? Porque os nossos atletas hoje já são condicionados na base. Eu ano passado, trabalhei no Campeonato Paulista, é feito um trabalho com arbitragem educativa, mesmo num sub-17, num sub-20, mas também é feito um trabalho da federação dentro dos clubes, para que os professores, profissionais, eduquem os atletas, para quando chegar lá também entender que o árbitro é um ser humano passível de erros, né? E se a gente só ficar criticando, né, que diferente que nós seremos deles se a gente só criticar. Erros vão existir. Hoje o VAR está aí para mostrar que eles, com 6 pessoas conversando, não conseguem às vezes definir um lance. Então, imagina um árbitro amador como eu, que sai para a beira do campo, tenha toda a hostilidade da torcida, do campo, da competição, né? E a gente tem que ser imparcial, tem que ser sério, né? Tem que vender uma imagem de que a gente está ali tentando fazer o melhor. Então, está cada vez mais difícil, né? É a realidade. Hoje eu falei para os atletas, nós vamos jogar, independente do resultado, do que o árbitro acertar ou errar, nós não vamos olhar para eles, nós vamos olhar para nós, entendeu? Porque senão a gente vai ficar batendo numa tecla que é injusta com eles, né? Eu sei que todos que vão vir aqui hoje e que passam por outros campos são estudiosos, né? Fazem cursos severos de performance, de regras, né? Então a gente não tem que ficar criticando, eu tenho que educar eles ao ponto de que eles não sejam como a maioria, é diferente, né? E estamos tendo sucesso, Paulo. Eu fui numa competição agora em Rancharia, no início do ano, que a arbitragem parou o jogo e tirou foto com a minha equipe. Cara, a tua equipe é muito disciplinada, eu não precisava apitar a falta, eles diziam, eu fiz falta, eu chutei o pé dele. Por quê? Porque a gente está ensinando para eles que a gente pode ser diferente nesse mundo de hoje, entendeu? A gente não pode mudar o mundo pelos outros, mas a gente pode mudar pelas nossas atitudes. Então aqui nos Guerreiros a gente tem isso como um primórdio, sabe? Não, a gente tem que bater em cima da honestidade. Não, fez falta, professor, tá certo, eu peguei, pegou na minha mão, tá tudo certo. E para de ficar aquele negócio, não peguei, tu tá inventando, xingando o cara, tá certo, entendeu? Eu digo assim, o futebol ele não pode perder a sua essência, a sua raiz, mas nós podemos ser seres humanos melhorando cada dia mais, né, com o que a gente vai fazer com o próximo. Verdade. Né, porque a gente sempre diz, eu não quero para mim, né, por que eu vou fazer para o outro? Verdade. Né? Tem uma frase que eu sempre digo assim aqui, quando você falou em derrotas, eu uso uma frase que eu digo assim, nenhum campeão foi campeão sem antes conhecer a derrota. Essa é uma frase que eu sempre digo para mim. Todo campeão teve uma derrota na vida, e isso lhe fortaleceu para construir, né, degraus mais firmes para chegar onde ele queria ter a vitória e a ser campeão. É verdade. Eu sempre digo para os meus atletas, o medo de perder atrapalha a vontade de vencer. Como tu falou, a derrota ela vai existir e às vezes vai ser até muito mais do que vitórias. Mas as vitórias que a gente obteve foi em cima de muitas derrotas e foram momentos inesquecíveis. Então, a gente segue essa mesma linha, né? Tem que ter coragem, tem que gostar de jogar, tem que ter alegria. O resultado a gente já sabe que vai ter sempre 3 opções, ou derrota, ou empate, ou vitória. Não muda nunca disso, né? Mas a gente já começa às vezes com uma derrota, né? Não no resultado, mas se a gente for mal educado, se a gente não for pontual, se a gente não respeitar o adversário, não respeitar a torcida adversária, não respeitar a equipe de arbitragem, entendeu? O jogo em si, cara, é um jogo que é 11 contra 11, mas a gente já começa vencedor quando a gente começa respeitando esses princípios antes, entendeu? Legal, Gilmar. Gilmar, obrigado aí por dar essa atenção aí para nós. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Um abraço aí para toda a sua família, um abraço para o pessoal do Grêmio, né, o Jacinto, o Éder, o seu José Martins,
Martins, o Verdade. Mendonça e mais um Walter povo que Grilo, deu sequência ao trabalho que eu não conheço pessoalmente hoje, mas um grande abraço a todo o pessoal do Grêmio, um beijo no coração. Gilmar, obrigado. Eu que agradeço. À vontade para concluir. Agradecer o pessoal né, que acompanha o Blumenau em Ação, uma satisfação enorme, né? Se quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, né, dos Guerreiros do Futuro, nós temos um Instagram oficial, né, Oficial Guerreiros do Futuro. O meu pessoal, né, Gilmar Feltz, _professor, né, acompanhem lá, dê uma olhadinha no Facebook, tem jogos, tem matérias, né, tem localização dos nossos núcleos, fotos, né, para vocês acompanharem, né, será uma satisfação e uma enorme honra responder cada um de vocês e ter vocês acompanhando também o nosso trabalho. Agradecer ao Paulo, né, pelo convite. Né, sempre que tiver disponível, quiser conhecer os nossos núcleos também, fazer algum trabalho, alguma matéria lá, está convidado. Vamos conhecer, vamos até lá conhecer o trabalho pessoalmente lá do Gilmar e aquela galerinha lá que eu já fui criança, eu sei como é que é. Obrigado, Paulo, querido. Um abraço. Fique com Deus. Oi, pai, tudo bem? Pai, eu queria te agradecer por todo o cuidado, todo o carinho que tu teve conosco ao longo desses anos. Falar que eu sinto muito orgulho de ti, do teu projeto, que desde o começo colocou o amor na frente das coisas. Eu sei que as noites mal dormidas foram difíceis para ti, foi algo assim muito complicado, né? Mas nunca reclamou de nada, assim. Sempre colocou o amor na frente das coisas, o cuidado, o zelo. Dizer que tu é uma pessoa incrível, como todo pai tu educa, tu cobra, mas acima de tudo tu tem nos cuidado ao longo desses anos, cuidado das crianças, levando para os jogos, acordando cedo, levando eles para o campo para fazer avaliação. E obrigada por tudo isso mesmo, sabe? Eu sei que lá na frente Deus vai te recompensar por todas as coisas que tu fez para nós. Porque quando a gente precisa de um ombro amigo, você tá do nosso lado. Um beijo de todos nós e dos guerreiros, tá bom? Te amo.